mais feliz. É hora de despertar. Autoconhecimento pra sua vida transformar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu Mais Feliz. Eu sou Yane Ribeiro e estarei sempre aqui fazendo as perguntas e debatendo os diversos temas para te ajudar a encontrar a sua verdade e seu Eu Mais Feliz. Juntamente com ela, doutora Grace Ribeiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Olá, gente, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal novamente. Hoje nós temos um convidado mega especial. Muito especial, meu Deus. Né? Que eu vim já tietando dentro do carro, gente. Eu fiz, eu consegui! Vim um pouco nervosa, graças a Deus. Então nos perdoem os erros de hoje, porque é tietagem mesmo. Hoje vamos ter que levar algumas coisas. Mas então, sem mais delongas, hoje estamos aqui com ele, David Vidigal, de 52 anos. Ele é palestrante comportamental, com formação acadêmica em medicina pela FEMPAR, em 1991, especializado em psiquiatria e dependências químicas. Ele tem seu próprio hospital psiquiátrico em Santa Catarina, com o objetivo de oferecer uma estrutura humanizada a seus pacientes. Uau, que incrível, gente! Não, eu sou fã. Se até então você não havia identificado uma fã na sua vida, quer dizer que eu sou sua fã. Somos, meu Deus. Oi, David, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu fico honrado em estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho sobre vida, qualidade de vida, inteligência emocional. E fico feliz em ver mãe e filha trabalhando juntos. E começa já, eu diria, a gente já começa nosso bate-papo colocando da importância, né, desse papel. Antigamente, como que era a educação de uma criança? Né? Os filhos iam lá com o pai na lavoura, trabalhando, e ensinavam os filhos a trabalhar. Ensinavam os filhos a trabalhar. Existia aquele respeito, entende? E um objetivo. Opa, tipo assim, com o suor do seu trabalho, comerás o teu pão. Hoje eu vou apanhar bastante de muitas psicólogas por aí. Por favor. Tá? Vou apanhar. Mas a psicologia, ela tem um efeito colateral tanto quanto ou mais os medicamentos. Sabe, às vezes as pessoas ficam preocupadas, meu Deus, eu tomei uma aspirina, tem efeito colateral? Lógico que tem. Tomei antidepressivo, tem efeito colateral? Lógico que tem. Ansiolítico? Lógico que tem. E ouvi muitas psicólogas também. Sabe por quê? Porque a psicologia, ela é embasada em teorias quase sempre, na sua totalidade, não validadas cientificamente. Falando de uma forma bem chula. É o achismo. Então, eu posso lançar aqui uma teoria, não estou dizendo que o que eu falo é verdade, e daqui 50 anos, 100 anos, tem alguém seguindo o Quem Mexia no Meu Deprê, o Viu Você Sem Peixe no Muro, o Dr. David Vidigal e seus pensamentos, onde ele simplesmente resume a educação do filho em que ele tem que aprender sim e tem que aprender não. Simples assim. Entende? Aí, de repente, a psicologia coloca que tudo é trauma. Né? Que tudo tem um momento, quer dizer que o filho pode ficar na pracinha falando merda, entende? Bebendo todas, experimentando drogas pelas praças da cidade. E aí há um certo incentivo, porque hoje, infelizmente, eu tenho recebido muitos pacientes da rede pública, por exemplo, do qual eles têm trazido esse parecer do psicólogo, onde eles estão incentivando a experimentação. Mas você precisa experimentar, você precisa se descobrir, você precisa se revelar através de... Como é que você vai saber se você gosta, se você não gosta, se você nunca provou, se você nunca fez? Olha, e eu tenho lidado com os traumas que isso tem gerado, gente. Tem que ter muito cuidado com essas indicações, porque não é possível. Não, a gente vive, na verdade, uma aberração social muito grande. Nascer já é um trauma. Imagina, você tá lá no quentinho da barriguinha da mamãe e, de repente... Entende? Vai ter um médico que vai te catar, vai dar um tapinha na tua bunda, vai te colocar numa bandeja de prata. Você acha que isso não é um trauma? E você, eu tenho que respirar agora, Entende? A gente vive muitas falácias na psicologia. Cuidado, entende? Você é cancelado, mas você não tem que dar a bunda para você achar se você vai ser homossexual ou não. Essa é a grande realidade. Deixa a criança ir aprendendo. Você não tem que chegar aos 5 anos e ensinar, olha menininho, a sexualidade é assim ou é assado. O tempo vai fazendo com que as pessoas vão entendendo e tendo percepção
do que é ser homem, e é função do pai e da mãe, sim, ensinar a criança que menina é menino e que menina é menina. Porque nasce um ser, ele não sabe nada. E se você deixa ele decidir por si só, ele não uma tem página juízo em e branco, crítica né? para É entender. muito novo ainda. E eu percebo assim, ó, que existe o tempo, né, o processo do tempo. Gente, creio que uma criança de 5, 7 anos já saiba o que é sexualidade, o que é ser menino, o que é ser menina. Meu Deus. Não tem. Eu recebi um caso de uma pessoa que ela foi a um profissional e o profissional disse para ela que ela tinha sofrido assédio sexual aos 7 anos por uma criança de 7 anos. Que elas estavam no banheiro tomando banho junto, um pegou no pipi, o outro pegou na pepeca, e porque você sofreu um trauma e você foi assediada sexualmente. E ela veio com aquilo assim, meu Deus, mas era meu parente, era meu familiar, como ele pode ter feito aquilo comigo? Eu disse, tá, espera, você tinha quantos anos? Tinha 7 para 8 anos, no máximo 9 anos. Eu disse, você conhece alguma criança de 7, 8 anos hoje? Ela disse, conheço. E quando você olha para essa criança, você julga que ela tem a capacidade de entender o que é ou não é um assédio sexual? Ou que ela tem a intenção de realizar um assédio sexual? Ela disse, não. Meu afilhado tem essa idade e não, ele é uma criança, ele é inocente. E por que você acha que você é culpada e o teu, né, amigo que estava ali junto é culpado? Com Não 7 existe aninhos. Com 7 Sim. anos. Eu disse, é uma fase de descoberta, se tocar. Aí vem a questão da ausência dos pais, né, Davi? Porque eu penso assim, os pais hoje estão tão despreocupados e deixam, deixa tomar banho junto, deixa se tocar, deixa descobrir, deixa fazer, e não tem noção do que isso vai causar depois. Mas é a transferência da responsabilidade. A escola tem que educar, a igreja tem que desenvolver a espiritualidade, todo mundo tem que fazer tudo pelo seu filho, menos você. Né? Essa é a mentalidade que está sendo construída hoje. E fica naquela questão, né? Hoje em dia, muitos pais colocam assim, tipo, vai pra lá que eu tô ocupado, vai pra lá que eu tô ocupado. Aí a criança cresceu e vai pra lá. Aí o pai sofre porque a criança não tá próximo. E voltando ao início do nosso bate-papo, eu falei, pô, que bacana, filha junto com a mãe, é o princípio básico da boa educação. Que os pais tenham tempo para ensinar seus filhos, mas meu filho vai trabalhar como? Ele pode começar em casa, entendendo que tem que arrumar o quarto, que pode ajudar na cozinha, entende que pode servir. Eu sempre brinco que a gente pode diferenciar o mundo, muito simples, da psicologia, em 2 categorias de pessoas. As pessoas que gostam de servir e as pessoas que querem ser servidas. Observe que as pessoas que dão problemas, que são alcoólatras, dependentes químicos, vagabundos, bandidos, políticos safados, seja o que for, são pessoas que só querem ser servidas. E observe que aquelas pessoas boas que você gosta, que você admira de verdade, que têm valor, são aquelas pessoas que querem servir. Então, Exato. você agora olha no espelho e se pergunta, quem eu sou? Uau. Né? É por aí. É por aí. Eu rodo, né, se você for ver na minha literatura, eu viajei muitos anos de motorhome pelo Brasil. Fiz uma pesquisa sobre a felicidade muito ímpar, né? E você não precisa rodar o Brasil durante anos para chegar nessa conclusão que eu cheguei. Foram 1.000 e poucos entrevistados, convivendo com essas pessoas, morando em praça muitas vezes, e tirando a fé, que é uma questão pessoal intransferível. As pessoas felizes de fato que eu encontrei no conceito da palavra, que a gente vai falar daqui a pouco, eles tinham 3 princípios básicos. Estar com quem gosta. Então, pergunta agora para você, se você está triste, tomando remédio, ansioso e tal. Eu estou com quem eu gosto? Primeiro ponto. Uau. Não ter dívidas. Olha a importância da educação financeira. Então, pera um pouquinho. Como é que eu vou estar bem se eu tô com o carro financiado, o liquidificador financiado, a casa financiada, usando cartão de crédito para ir comer e tal, e querendo, ainda mais Balneário Camboriú, que é uma cidade... Pura ostentação. É uma cidade em que, sei lá, você compra um carro de X, aparece um amigo com um carro de XY, e você fica, meu Deus do céu, você sai para passear, não, vou passear tranquilo. Eu ando num shopping a céu aberto, que é a Avenida Brasil. Então... Eu entendo você, mulher, que fica toda hora querendo comprar um sapato e uma roupa nova. Eu te entendo. Porque não é fácil, entende? Agora... A comparação, né? Só que existe um preço. E se você começa a se endividar, você já queimou o segundo item para você ser feliz, que é não ter dívidas. E o terceiro ponto, cara, que eu acho isso fantástico, que é ter um trabalho. Se você tá triste, tá infeliz, tá chateado,
Cara, vê se você realmente está tendo uma ocupação. Aí alguém pode até dizer, Davi, mas minha avó é feliz e não trabalha. Pode ter certeza que essa vozinha, ela limpa a casa, ela faz comida. É isso que eu ia falar, porque assim, né? ó, Ter uma ocupação. A gente traz uma diferenciação do prestar serviço para ter um trabalho. Porque Deus, quando criou Adão e Eva, ele não criou filhos preguiçosos. Adão e Eva trabalhavam. E o trabalho, até foi uma conversa que nós tivemos em casa recentemente, com a Yane em relação a isso. Se você trabalha, se você presta serviço, você está trabalhando pelo dinheiro. Você está vendendo o seu tempo, você está, né, trocando aquilo que você tem para receber o que o outro tem para te dar. Serviço. Quando você está falando de trabalho, é a construção de uma riqueza, de uma abundância, de uma prosperidade que nós estamos construindo em família, né? Porque a Yane começou no primeiro emprego dela, fez o menor aprendiz e depois ela não queria pedir a conta, porque ela queria o salário. Isso foi um problema. Mas é uma experiência muito diferente, trabalhar agora assim com a mãe, trabalhar pra outras pessoas, assim. E realmente, o que você falou ali, que vem de casa, tipo, de você estar ali, a mãe sempre faz, arruma a cama, ajuda, faz ali. É muito diferente porque eu trabalhei com pessoas que não vieram disso e foram demitidas, porque eles não sabiam trabalhar. Eles não aceitavam ouvir um não do supervisor. Eles não aceitavam uma ordem e ali acabou que em menos de um mês eles foram demitidos, porque eles não estavam aptos a esse mercado de trabalho. Tanto que a minha chefe, ela até conversou uma época com a mãe, me chamou pra reunião e falou, cara, você foi uma jovem aprendiz muito diferente do que a gente teve. Porque você ouvia as nossas instruções, você ouvia um não, você sabia fazer um trabalho, porque... É muito diferente trabalhar hoje com a mãe, mas querendo ou não, esse processo do jovem aprendiz foi muito interessante, Foi muito importante. E aí a gente percebe que dentro disso tudo, a construção da mentalidade de trabalho é essa de cooperação, de agregar valor, né? Enquanto que o serviço é quase como uma prostituição, eu digo assim, porque eu trabalhei muito tempo com organização de eventos. E o meu marido usou uma expressão uma vez que me ofendeu muito. Eu me senti ofendida com o que ele falou. Ele disse, Grace, as pessoas não compram o seu serviço, elas compram você. E quando ele falou aquilo, eu me senti uma prostituta naquele momento que eu disse assim, meu Deus, eu estou me vendendo, que coisa horrível. Não, isso não está certo. E a verdade é que era exatamente isso, porque a prestação do serviço é uma coisa à parte, mas a confiança, a credibilidade, a responsabilidade, toda a segurança que a gente gerava era através da minha identidade. Sim. Né? Então, essa construção de trabalho é a valorização. Eu olho muito diante disso, assim. E quando nós decidimos trazer a Yane para o podcast, para ter esse convívio um pouco mais perto, é que ela tem um certo preconceito, assim, dentro dela, né, acerca... Eu não, gente. Ela sempre diz assim, minha mãe consegue lidar com os doidinhos dela lá porque ela é mais doida do que eles. E hoje, trabalhando na área... E hoje, né, tendo mais convívio com a área, com tudo, eu percebo que ela às vezes vem aqui e diz, nossa, como é diferente. Não é bem assim. Traz uma outra reflexão, né? Você falou uma coisa agora que eu me lembrei de um livro. Ele é um autor assim, bem polêmico, uns amam, outros odeiam, que é o Paulo Coelho, mas ele escreveu um livro chamado 11 Minutos. Nesse livro, 11 Minutos, vou resumir, conta a história de uma prostituta em Paris, tá? Como todos os livros dele, sempre tem uma fábula por trás. Sim. Então, o livro não é para falar da vida da prostituta em Paris. O livro, você termina o livro e começa a pensar o seguinte, será que eu também não estou sendo um prostituto dentro do consultório o dia inteiro, já que eu não gostaria de estar naquela sala? Será que eu não estou sendo um prostituto porque eu estou agora na minha sala, lá no banco, e eu não gostaria de estar? A questão é o seguinte, o que diferencia uma prostituta que vende o seu corpo, o seu tempo, do médico que está dentro da sala e também não queria estar lá, vendendo o seu corpo e o seu tempo. O que diferencia, na verdade, é algo que é piegas falar, mas é verdadeiro. Tipo assim, qual é a emoção que você tem quando você vai trabalhar? Lembrando que a gente faz as coisas nessa vida por um binômio chamado razão e emoção. A razão está no nosso córtex pré-frontal. Então, a neurociência coloca que a razão faz com que eu chegue no horário para esse podcast 4 horas. A razão faz com que eu olhe para os lados para não ser atropelado. A razão faz com que eu tire o lixo de casa para não feder na cozinha e não dar barata. Então, a razão faz com que você viva? Não. A razão faz com que você sobreviva.
O que faz você realmente viver, se sentir vivo, amar e ser amado, ter essa capacidade, é quando você se permite também ter emoção. Então, qual emoção você tem quando você vai para o teu consultório trabalhar? Qual a emoção que você tem quando você está lá dentro do banco fazendo um trabalho de fichário, seja o que for? É isso que você tem que fazer, você tem que se perguntar. Davi, mas está meio complexo. Como é que eu vou saber se eu estou tendo a emoção verdadeira ou não? Simples. Se tua mãe pudesse ver você trabalhando, fosse uma mosquinha, ela ia ter orgulho de você, falar, meu filho, como eu tenho orgulho do que você faz. Ou ela teria vergonha. Isso vai demonstrar como você está trabalhando. Eu sou padeiro. Cara, eu estou fazendo o melhor pão do mundo, eu lavo as mãos antes de mexer com a massa, eu cuido. Se eu vi que tem um produto estragado, eu já tiro da prateleira, eu respeito o meu cliente. Opa, tua mãe vai ter orgulho de você. Independente Agora, da função, né? É como você executa. Exatamente. Não, eu sou um porcalhão, eu chego bêbado 3 da manhã, jogo aquela massa, eu amasso com ódio, literalmente o pão que o diabo amassou, entendeu? E coloco lá para aquele povo comprar, porque eu quero só o dinheiro da venda desse pão. É o médico que chega no consultório, ele tá lá atrás da mesa, próximo, e faz aquela consultinha miojo lame em 3 minutos, entende? Que a pessoa mal senta, depressão, antidepressivo, ansiolítico, estabilizador de humor, antipsicótico, indutor de sono, antiparkinsoniano, vai para casa, volta daqui 1 mês. Próximo. Gente, o paciente está adoecendo, o médico está adoecendo e pode ter certeza, se a mãe desse médico estiver olhando para ele, vai falar, cara, o que meu filho está fazendo? O que meu filho está fazendo? Então, que emoção você está dando para a tua vida hoje? Estou vendo aqui, eu mais feliz. Como é que eu vou ser mais feliz se eu não estou vivendo esse presente, esse instante, esse momento? Lembrando que todo mundo tem um dia de 24 horas. Eu gosto de fazer muito isso. Muito legal. Né? Se isso aqui fosse um relógio de pêndulo, descreva para mim o movimento desse relógio de pêndulo. É um movimento de vai e volta. Não. Aí que todo mundo se engana. Um relógio de pêndulo, ele só faz um movimento de vai e vai. Porque o tempo só vai para frente. Quer bloquear é pensar, tô envelhecendo. Meu Deus. Tô envelhecendo. E até pela questão de movimentos de rotação e translação da Terra, nem no mesmo lugar espacial nós estamos. Então o tempo, ele não para. Se o tempo não para, o que eu estou fazendo do meu tempo quando eu pego as redes sociais e quando eu vejo, já fiquei 1 hora zapeando, sem prestar atenção em nada, mesmo eu sabendo que 90 e poucos % de todo influencer que eu sigo me ensina merda. Não me ensina nada. E isso já faço um grande apelo aos pais. Quem hoje está educando o seu filho é um merdinha de um influencer qualquer que não tem valor algum. Aí depois você vai falar, poxa vida, eu sou cristão, eu amo a Deus, e olha o que meu filho virou. Agora meu filho tá achando que ele é uma jaca. Tu tá entendendo? Não. Tipo... a gente chegou numa fase. Nós estamos vivendo... horrível, Não, e tudo é politicamente errado a gente mensurar. Se você for olhar na literatura, coloca no Google, tem hoje pessoas que estão cortando a perna porque ele se vê sem perna. Tem pessoas que estão tirando a visão porque ele acha que ele é uma pessoa que... Ele é um transcego. E sabe o que é mais gritante? Da mesma forma que homem que acha que nasceu no corpo de mulher, mulher que nasceu... Como eu te falei, hoje eu vim aqui só para apanhar um pouquinho, tem uns comentários ruins na internet. Mas é um grande absurdo você pegar uma criança... Eu vi esses dias uma mãe que o menininho estava com 3 aninhos e ela já começou um trabalho de reposição hormonal para mudança de sexo, porque é menina, mas ela sabe que aquela criança se identifica como menina. Da onde isso? Da onde isso? Do desejo dela, né? Do desejo, pode exato. Pais, né? Mandou bem, do desejo dela. O que me deixa mais estarrecido não é a loucura da população que segue que nem gado, né, esses influencers, mas é um médico se prestar
Entende? A prescrever modulador Esse de humor, serviço, né? sabendo que coloca no Google e dá uma olhadinha em efeitos colaterais desses moduladores, né, hormonais, para você transformar menininho em menininha, menininho em menininho. Entende? Da onde que, tipo assim, ó, que eu vou mutilar, eu vou cortar o piu-piu do menino, entende? Tipo assim, ó, da onde que isso tem normalidade? Exato. Então, a sociedade adoece, a psicologia endossa, a medicina assina embaixo, até porque faz a cirurgia, inclusive paga pelo Estado, nós estamos pagando isso hoje, e tudo considera-se normal. Aí nós temos hoje uma geração cada vez mais ansiosa, cada vez mais deprimida, e ficam se perguntando o que está acontecendo. Olha que interessante, nunca se vendeu tanto antidepressivo como se vende hoje. Bem como nunca se teve tanto suicídio como se tem hoje. Exatamente. Nesse exato momento, quantas pessoas estão se suicidando em algum lugar? E Balneário já esteve no índice em primeiro lugar na questão de suicídio, sendo um lugar lindo, maravilhoso, tendo tantas distrações até mesmo, né, boates e noitada, com tanta riqueza, e esteve no primeiro lugar no índice de suicídio, né, que eu lembro que nos processos daí dentro da igreja, as igrejas se reuniram para que, de fato, nós entrássemos num campo espiritual, numa batalha espiritual, para também fazer uma campanha, foi onde Balneário desenvolveu o programa Eu Abraço, para estar acolhendo, para estar trazendo, porque as pessoas têm muito dinheiro, mas estão presas em seus apartamentos, não se relacionam, não conhecem o vizinho da frente, o vizinho do lado, se sentem solitários demais e tudo que eles veem é a janela para pular. Interessante. Então, isso que você está falando agora, de repente, vem de acordo com até algo que eu venho pesquisando. Não estive lá ainda, mas estou para ir. Existe um lugar da África muito pobre. Para a gente, o país inteiro tem 2 psiquiatras. Aí, olha que interessante que eles fizeram. Como é que eles vão trabalhar a saúde mental com 2 psiquiatras para uma população carente? Não tem como. Eles criaram, para resumir, o Banco da Amizade. O que é o Banco da Amizade? Então, eu vejo que você tem aptidão, que você é uma boa pessoa, você gosta de ouvir, você precisa saber ouvir. Então, ele começou a treinar pessoas que querem servir a ser boas ouvintes e espalhou o banco em vários lugares da cidade. Olha que legal! Né? Que é algo que a gente pode até lançar a sementinha, né, de um trabalho que a gente poderia... Aí colocou esse banco, né, tipo, né, pintaram de alguma cor lá, né, tipo... E aí quem senta naquele banco sabe que quem está sentado lá é uma pessoa que está disposta a ouvir. Então, de repente, você fica sentadinho naquele banco lá, aquele é o banco da amizade, eu sento. Porque muitas vezes, tipo assim, o que é terapia, gente? De novo, vou apanhar pra caramba. Olha, a pessoa tem que ter uma formação acadêmica, porque o pensador tal... Gente... Quem está sofrendo, o sofrimento, você quer ser ouvido. Você quer ser ouvido. Até porque é o seguinte, fuja de psicólogos, de psiquiatras, de qualquer terapeuta que te dá conselho. A função de um psicólogo, de um psiquiatra, não é dizer para você comprar uma bicicleta ou vender uma bicicleta. A função é te tranquilizar para que você perceba, eu quero comprar uma bicicleta, eu quero vender minha bicicleta. Então, tipo, mais ou menos por aí. E o Banco da Amizade nada mais é que pessoas... né, com vontade de sentar num lugar público e que, de repente, eu sei que ali tem o Banco da Amizade. Eu sento lá e converso. Eu falo, olha, eu vou falar isso porque eu não falo com a minha mãe. Eu vou falar isso que eu não falo com meu pai. Eu não falo isso que eu não falo com meu irmão, que eu tenho vergonha. Gente, eu amei essa ideia. Uma ideia tão simples, tão barata. E olha que interessante. Está sendo replicada em Nova York, já está sendo replicada em Londres, mesmo sabendo que Londres e Nova York são os lugares que têm maior número de psiquiatras por metro quadrado, né? Para você ver como uma ação simples pode trazer bons resultados. Sensacional. Fiquei apaixonada pela ideia. Eu sempre tive... Como que eu me descobri terapeuta nisso tudo, né? Contando um pouquinho aqui. Sempre gostei muito de servir, né? E em meio à pandemia eu estava trabalhando com eventos. E foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, né?
E eu sempre desenvolvi dentro da religiosidade, então dentro da instituição religiosa, o aconselhamento, sempre lidei com casais, com jovens, com adolescentes, desde que me dou por gente, sempre liderei algo e trabalhei muito com aconselhamento. E em meio à pandemia eu fiz um desenvolvimento de coach, porque eu recebi primeiro uma orientação do meu pastor para a gente abrir as células online, para poder estar atendendo o povo, porque o povo não podia ir para a igreja, aquela coisa arada toda. Só que ali eu comecei a receber uma demanda tão grande de estados emocionais que eu disse, eu não estou preparada para isso, né? Fugi um pouquinho da minha alçada, preciso me preparar. E eu fui buscar a questão mais a fundo para dar suporte a essa situação do que para mim mesma, mas o meu autoconhecimento eu já venho buscando há muito tempo. E fiz um desenvolvimento de coach. E no desenvolvimento de coach, o experimento era para a área profissional. Eu disse, eu me candidato aqui, vamos lá, vamos fazer. E ali eu me descobri sendo uma ouvinte a minha vida toda. Quando criança estava ouvindo as minhas colegas, quando adolescente estava ouvindo as minhas colegas, na juventude, na maturidade, e mais uma vez eu estava ali para poder continuar ouvindo as pessoas. E aí o coach, naquele momento, ele me questionou, então se você fez tudo isso a vida toda e sempre foi tão fácil para você, por que você está em busca de um propósito? O seu propósito é tão fácil de fazer que você nunca olhou para ele com os olhos que deveria. E eu disse, caramba, eu acho que esse cara tem razão. E aí, dando continuidade no desenvolvimento, tudo assim, ele disse, você já tem a capacidade, você já tem a habilidade, te falta a formação. Qual é o próximo passo? Eu disse, eu vou estudar. E realmente, eu passei a pandemia toda estudando. Eu fiz as 3 formações que eu tenho estudando na madrugada da pandemia. Madrugada, 24 horas, né? Fiz toda a minha formação em neurociência, em PNL, hipnoterapia, psicanálise. E fui fazendo a minha formação. E quando eu abri a clínica, Davi, sabe quando você acha o teu lugar no mundo? A clínica é minha segunda casa. Minha família que diz que se eles não ligam para ir embora, eu não vou. Porque eu sento naquela poltrona e o prazer, a alegria em estar ali, em ouvir, em atender, em poder... aí é uma oração que eu faço todos os dias. Deus, me dá sabedoria para que eu possa realmente guiar o povo a esse eu mais feliz. Né, a ter essa liberdade, a encontrar a sua verdade, porque encontrando a verdade é a libertação. E eu tenho vivido, né, já 6 anos de clínica e, cara, tem sido a melhor experiência da minha vida. É algo assim que, para mim, eu entro em êxtase e falar sobre isso, eu tô em êxtase, é um negócio que eu vivo isso, é maravilhoso. E que bom que você deu o teu passo, né? Minha primeira faculdade foi medicina veterinária. Então eu tinha 16 anos de idade, eu gosto de cachorro pra caramba e tal. Tem um cachorro que tá comigo há 12 anos, o Butão. Viajou comigo o Brasil inteiro. Aliás, o Butão, ele conhece mais o Brasil que muita gente. Meu cachorro. Nem nós viajamos o Brasil inteiro. E eu lembro que eu fui fazer veterinária, descobri que eu não queria ser veterinário e tal. E escutei da minha mãe algo assim, começa de novo. Muito simples. E eu entendi, pra que eu tô sofrendo aqui? Comecei de novo. Fui fazer medicina e tal. E eu era para ser oftalmologista, né? Cuidar de olhos e tal, tudo. E eu tava fazendo residência de oftalmo no Hospital das Clínicas em Curitiba, um lugar de referência, muito bom e tal. Segundo mês de residência, olhando para a janela do hospital, aquela meia luz, né? Que oftalmo é escuridão, fundo de olho, tchau, né? E residência, tocar serviço, aquele monte de gente, aquela loucura, você não conversa com ninguém, você não pergunta o nome de ninguém, de nada, é só fundo de olho, fundo de olho, fundo de olho e tal. E eu comecei a me sentir triste. Falei, cara, cadê o Davi? E eu lembro que um dia, assim, eu olhei pro céu, assim, dava pra ver a Serra do Mar, lá de Curitiba, né, do hospital, assim, lá pra frente, um dia lindo, assim. Falei, cara, não sei o que eu quero, agora eu sei o que eu não quero. Isso virou um bordão meu, né, que tá no meu primeiro livro, Viva Você Sem Peixes do Muro, né. Não sei o que eu quero. Saí, liguei pra minha mãe, e minha mãe de novo. Começa de novo. E tive coragem de sair, de rasgar a residência, e todo mundo sabe que é algo muito difícil, delicado, caraca, mas, estudei tanto para entrar, e agora eu vou sair fora, né? E foi um momento também de muita busca. Essa busca me fez entrar num navio cargueiro. Nossa, achei sensacional, né? Essa Fui parte parar na Europa, e andando pela Europa, eu acabei conhecendo um psiquiatra que falava 5, 6 línguas, ainda bem que meu inglês sempre foi terrível. Ele falou, Davi, cara, eu tô impressionado com você, porque você convive, a maioria dos meus amigos que viajavam comigo eram usuários de drogas, isso e aquilo e tal, principalmente em Amsterdã e tal.
E você é um cara totalmente lifestyle. Tipo, você nunca pensou em fazer psiquiatria? E eu falei, caraca, não. Ali eu entendi meu propósito. Voltei pro Brasil, fiz psiquiatria. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente precisa rasgar onde a gente está, sair, dar o primeiro passo, caminhe e a estrada se abrirá. Não adianta eu ficar sentado, meu Deus, estou com dúvida, qual que é o meu propósito, o que eu vou fazer, ó mundo, ó céus. Na dúvida, faça algo. Mesmo que você esteja caminhando, você descubra, opa, não é por aqui. Gente, tem tanta gente que muda de cidade, muda de trabalho, né? Muda de estado civil, tem gente muda de sexo. Por que você não pode mudar? Até porque, sabe, tipo assim, ó, eu digo que Deus quer te ver sorrindo. Eu mais feliz. Volta um pouquinho, entende? Tipo assim, ó, e tenta encontrar aquele teu eu perdido lá atrás. Vou estar com uma palestra agora para a Unimed essa semana, né? 2 por sinal. E num dos momentos da palestra eu uso muita música para a gente ter essa conexão. E eu faço uma pergunta para todo mundo assim, tipo assim, ó, você se lembra? Porque a gente tá todo dia morrendo alguma coisa na gente. Tudo, gente. E a gente se despede todo dia de muitas situações que a gente não percebe. Você lembra quando foi a última vez que você trocou fralda da tua filha? Não, sabe, tipo assim, a última vez que você teve que dar de mamar. A última vez que você brincou. A última vez que você brincou com aquela pessoa. A última vez que você teve que dar banho. Agora você toma banho sozinho. A última vez que você escovou o dentinho dela. Agora você escova o dente sozinho. Eu tô com um filho de 6 anos e eu vou observando. Cara, é muito rápido a evolução. E esses dias eu passando fio dental nele e tal. E falei, cara, daqui a pouquinho eu já não tô mais fazendo isso. Ele já vai estar fazendo sozinho. E é tudo muito rápido. E eles querem fazer sozinho. Aliás, que bom que é assim. Porque você cria o filho pro mundo, para ser independente. Cuidado, pai e mamãe narcisista que quer criar um filho dependente, doente, para ficar do teu lado, para você ficar dizendo, eu tenho que me ocupar, porque olha meu filho como dá problema. Lógico que ele tem problema. Tem um pai e uma mãe problema, você vai criar um filho problema. O fruto nunca cai longe do pé. É um fato. Então, veja bem como você está educando o seu filho. E, vamos lá, a psicologia vai me bater de novo e tal. Aí, o meu filho não queria tomar remedinho para vermes e tal. Não vou tomar e tal. Vem cá. Abri o Google, YouTube, cirurgia abdominal para retirada de bolo de ascaris lubricoides. Já. Abre a barriguinha da pessoa, abre as alças intestinal e tira um bolo do tamanho de uma mão, só de ascaris lubricoides, né? Pai, assustadinho, dá o remedinho, eu vou tomar. Simples assim. É verdade. As pessoas fazem as coisas por 2 motivos, por respeito ou por medo. Cara, uma criança de 6 anos muitas vezes não consegue entender o que é respeito, mas vai entender o que é medo. Né? Pro dentinho a mesma coisa, não queria escovar o dente. Peguei lá um dente cariado, ampliei, tá vendo os bichinhos que estão ali? Você quer isso? Esse monte de baratinha dentro da tua boca? Não, eu vou escovar o dente a partir de agora. Eu fiz um trabalho no Acre, perto de Cruzeiro do Sul, que é a última cidade do extremo oeste do Brasil. Depois é mata, né? Floresta amazônica, aí já tem as fronteiras, Bolívia, as Farc, é um mundo à parte. E lá as pessoas que eu atendia, não é que nem aqui, eu tô indo, eu pego o ônibus e tal, não. É 2 dias de barco, 5 dias de barco, para chegar na aldeia que a gente estava para fazer o atendimento. E me chamou muita atenção, alguns rios assim, que literalmente, né? Você joga, é piranha. Joga, é cobra, sucuri, é um mundo à parte. A gente, tipo assim, ó. Ai, meu Deus. Não, cara, você sozinho, você não sobrevive numa floresta. Você não sobrevive. Você não vê o perigo que tá em tudo quanto é lugar, né? Tem que estar lá. E me chamou a atenção que aquelas palafitas em cima das águas, né? Porque o rio sobe, desce, é o normal ali. Como é que essas crianças não caem, aqueles bebezinhos? Desde pequenininho, eles são ensinados através do medo.
olha, psicóloga, vocês vão ter que ir lá e fazer terapia com as índias, porque elas estão traumatizando os índiozinhos, porque elas ensinam esses índiozinhos com o medo, porque se eles caírem, eles morrem. Então não precisa ficar colocando rede de proteção, como nos prédios, nos arranha-céus, aqui de Balneário Camboriú, porque elas ensinam através dessa técnica do trauma, que coloca medo na criança. Gente, se não fizer isso, a criança morre. Exato. Entende? É isso que a psicologia tinha que começar a entender, entende? Uma coisa é o bonitinho da teoria do mundo cor-de-rosa. O tempo só vai para frente, não tem replay, não tem como você voltar, agora eu sei como caminhar. Não, entende? O mundo, ele é cruel, ele é duro desde o momento que você nasceu. Vai existir o trauma. A Índia vai ter que ensinar através do medo de mostrar aquela criancinha, pegar a criancinha e mostrar o rio, jogar um pedaço de qualquer coisa ali, ver aquele monte de peixinho comendo aquele pedaço de carne e falar, se você cair aqui, você morre. Você vai ser comido. Eu peguei eu assisti uma palestra do Amir Klink, adoro ele, e ele contando que numa das viagens para a Antártica, ele levou a filha que levou 2 amiguinhas. E ele falou, cara, eu nunca faço isso, né? Porque o Miklink é um cara muito esquizoide, muito pra ele, assim, e tal, né? Mas tá, a mulher pediu tudo, vamos levar as amiguinhas. E ele, como todo bom velejador, ele é extremamente metódico, até porque se você não for metódico no meio do mar, você morre, né? Não existe outra maneira. E ele percebeu que, mesmo ele falando que eles estavam passando por áreas perigosas, que não podiam estar brincando de correr ao redor do barco e tal, as crianças não estavam respeitando. Aí o que ele fez? Ele pegou lá um objeto, jogou no mar. Ó, estão vendo? Ó, vamos imaginar que é vocês. Pá! Olha a velocidade do barco, a temperatura da água. Para eu conseguir mudar a vela, voltar, eu vou gastar X minutos, isso e aquilo e tal. E o que ele jogou já estava boiando, já ficando longe. Depois de X minutos nessa água, a X graus, negativo. Quer dizer, se alguém cair, eu nem vou virar o barco e voltar, porque não vai dar tempo, porque já vai morrer. Não dá tempo de salvar. Parou a bagunça. Rapidinho. Rápido. Imagina. Foi através do respeito? Não. Foi através do medo. Então, começa a pensar aí em casa, né? Tipo assim, ó, é que numa boa educação tem que ter o sim, tem que ter o não. E ou vai ser pelo respeito ou vai ser pelo medo. Simples assim. Até porque quando a criança passar a entender, né, o conceito de medo e respeito, ela vai encaixar aquela experiência na situação em que deve. Eu faço parte de um grupo de mentoria, né? A gente dá ali, estou ali como uma anfitriã, e uma das pessoas veio me dizer assim, eu tô com um certo problema, e eu identifiquei, por exemplo, que lá atrás meus pais, hoje eu tenho uma dificuldade de lidar com dinheiro, isso, aquilo, outro, porque eu consegui trazer a minha memória, eu lembrei que lá atrás os meus pais estavam construindo, e eu pedi para o meu pai, em vez de pagar os ajudantes, que eles me dessem o dinheiro que eu ia subir as escadarias com os materiais, né? E eu perguntei, que idade você tá? 10, 12 anos, por aí? Eu disse, nossa, tá. Mas vamos pensar agora, se fosse nos dias de hoje, o teu filho, você numa reforma, sabendo que as escadas não tinham proteção, tá no meio de uma construção, tudo, se o teu filho te pedisse hoje para fazer o mesmo serviço que você fez lá, você deixaria? Não, tu tá doida? Como assim? Vou deixar... Eu disse, pois é. Então, acho que está na hora de você atualizar o status da sua vida. Por quê? Olhando para essa verdade hoje com a maturidade que você tem, aonde se encaixa essa memória? Na proteção ou no desprezo que você está sentindo pelo que o teu pai e a tua mãe fez por você naquele dia, pelo desmerecimento, né? Ela disse, cara, que coisa louca, nunca tinha parado para pensar desse jeito. Eu disse, pois é. E coincidentemente, a vida sempre te dá uma segunda oportunidade, né? Os pais estavam fazendo uma reforma na casa nesse período. E eu disse, agora eu te pergunto, quando a tua mãe e o teu pai vêm te pedir hoje um auxílio, você tem ido atender? Porque hoje você tem as mãos e os braços que eles precisam para ir estar fazendo a reforma aqui. E você tem ido? Eu preciso pedir perdão pro meu pai e pra minha mãe. Eu não tenho ido, e ainda tenho julgado, porque eles estão só querendo me pedir dinheiro, que eles estão querendo me extorquir, que eles estão querendo... Eu disse, porque não é sobre dinheiro. É sobre uma oferta que você fez um dia, e que hoje você está pronta para dar.
Ela disse, caramba, é verdade. Só que então a memória da criança distorce tudo, né? Sim. E hoje a gente precisa olhar para essa maturidade, é algo que eu trago muito em clínica isso. A verdade olhando com a maturidade que você tem hoje, fazendo essa atualização de quem somos. Porque o passado tá tudo certo, você ir visitar, resignificar e seguir em frente. Dentro da clínica eu criei uma metodologia minha, onde eu faço essa parte investigativa através da psicanálise, né? Uso a estrutura da hipnoterapia para resignificação da memória e depois a gente usa o coach para dizer, vai para a vida, vai viver, que decisão você vai tomar, onde você vai chegar. Então os processos na clínica eles surgem, tem um resultado muito rápido de desenvolvimento assim. E com base nisso eu tenho visto resultados extraordinários, porque até então uma fala que eu sempre tive, assim, eu não quero ser aquela terapeuta que tornam as pessoas dependentes da terapia. E hoje eu volto com essa fala, porém, modificando ela. Porque não é que eu quero que elas se tornem dependentes da terapia, não, elas não podem ser dependentes da dor. Mas do processo terapêutico, para estar se descobrindo a cada nova etapa, é necessário que se tenha. Porque a gente não sabe lidar com as coisas novas. Eu estou vivendo hoje uma fase da minha vida muito especial. Estou vivendo coisas extraordinárias, coisas que nunca vivi antes, tanto no sentido de perdas quanto de conquista, né? Então, assim, esse paradoxo de ter que lidar com o luto, de ter que lidar com a conquista, com a abundância, com a prosperidade, tornou um negócio muito louco na minha cabeça. E está sendo um momento muito especial. E achar o equilíbrio disso tudo tem sido um grande desafio. Porque eu percebo que a pessoa que eu fui ontem, a forma que eu me vestia ontem, a forma que eu falava ontem, o que eu comia ontem, já não cabe no meu dia de hoje. E eu preciso me atualizar. E como a gente tem dificuldade de fazer essa atualização, né, Davi? Você foi bem profundo, é bem por aí mesmo, sabe? A gente tá... Você falou agora, assim, né, do menininho que teve que subir as escadas e tal. Como eu te falo, meu filho tá com 6 anos e eu criei, em Arraial da Ajuda, Bahia, criei uma estrutura chamada Glamping Viva Você, Glamping VV. Depois entra lá no Instagram, Glamping VV. E tem uma parte que é a brinquedoteca. E eu, quando fui fazer o crachá dos funcionários, eu fiz um pro Atos e coloquei supervisor de brincadeira. Ele tem tanto orgulho daquele crachá que me surpreendeu. Sabe? Então, durante a semana, lógico que ele vai pra escola e tal, mas ele pendura o crachá. E tem alguns momentos, né? Esses dias teve alguns momentos assim que, tipo, eu tive que nem agora, eu viajo e tal, eu falo, filho, agora você é o chefe. Gente, ele põe o crachá, ele vai falar com todo mundo que agora eu sou o chefe. E é muito engraçado. E ele olha tudo mesmo. E ele tem um senso de observação muito forte, sabe? Eles vão muito além da gente, né? Muito além da gente. Então, incrível. Ele fica indignado se hospeda lá uns pais com umas crianças que quebram alguma coisa da brinquedoteca. Ele vem me falar, daí ele arruma. Pai, não pode, porque ele menino tá quebrando o negócio lá. Quer dizer, eu fico feliz em ver, tipo assim, que da necessidade de se sentir importante. Todos nós temos isso. Tá? Tipo, é nisso que eu queria chegar. Desse pai, né? Tipo, que ele teve que ressignificar a questão de quando era criança e agora. Mas todos nós temos a necessidade de se sentir importante. Ele tem, os pais dele também têm. Opa, eu também sou importante para o meu filho, né? E todos os dias a vida nos dá desafios. Pense você que todo dia a gente acorda pronto, não. A gente está numa peça de teatro, você é o protagonista da tua história, né? E cabe você, na hora, rebolar e inventar o roteiro da sua vida. E cuidado com isso. Sabe? Cuidado com essa história de você ficar copiando. Senão daqui a pouquinho, você está indo na academia porque todo mundo vai. Você está indo correr porque todo mundo corre. Você está fazendo crossfit porque todo mundo faz crossfit. Você está fazendo um curso disso, daquilo, porque todo mundo... Gente, espera um pouquinho. Não é porque serve para aquela pessoa que vai servir para você. Então, retorna um pouquinho, dá uma olhadinha no que você gostava, do que você era, para você entender o que pode servir. Estamos aqui para você. Né? Então, esse é o mote até principal desse livro aqui, ó. Quem mexeu na minha deprê? Quem mexeu na minha deprê tem esse título
para instigar você a perceber o seguinte: se você pensa em tomar medicamentos, é bom você ler antes de tomar esses medicamentos. Se você está tomando medicamentos, é importante você ler para entender se você precisa de fato desses medicamentos. E eu vou falar agora para você algo estarrecedor de novo. E falo com conhecimento de causa. Estou há 30 anos atendendo como médico psiquiatra. E 20 deles dentro de um hospital psiquiátrico. De cada 10 pessoas tomando medicamentos hoje no Brasil, psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, de cada 10, 9 não necessitariam desses medicamentos. A gente faz um serviço na clínica, Davi, com a parte de suplementação com o naturopata que estava conosco. Excelente, né? Por sinal. E, cara, o que a gente teve de resultados, já inclusive de uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia e que não precisaria de remédio, passou anos trancada dentro de casa, num estado complicado, e que a partir do momento que nós entramos com a parte de suplementação, de novos hábitos, mas, cara, gerou uma vida independente, né? Então eu percebo assim, ó, os padrões, até que eu fui fazer um teste de sangue e veio lá B12, né? De B12 com 600, tava ótimo. Mas, cara, como tá ótimo? Pelo menos assim, do que eu tenho estudado, é um estado depressivo nutricional, né? Eu disse, não tá ótimo não, moça. Como assim? E ela disse, não, você está muito bem, está dentro dos parâmetros. Eu disse, nossa, aí fui no naturopata e disse, preciso de auxílio, me ajuda aqui, reconheço alguns nomes daqui, entendo já do pouco que tenho estudado, que preciso adequar o meu corpo para que ele esteja saudável. E aí entrou a questão, porque eu estava vivendo um processo, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, e que os médicos entraram com a questão de medicação, né? E naquele momento, eu percebi que tomei, eu acho que por 15 dias, fiquei muito grogue, muito fora da casinha, muito coisa. E naquele momento eu decidi não tomar e ter ação. Davi foi a minha salvação. Porque realmente, assim, ó, gente, a gente entende a capacitação médica, a gente respeita e tudo mais. Mas olhando pela medicina tradicional, hoje eu não estaria andando. Eu teria que fazer uma cirurgia na coluna. Com o peso que eu estou hoje, eu estaria tetraplégica. Com a dimensão da fibromialgia que eu tinha, as pessoas já não podiam me abraçar, eu já não podia tocar mais nas pessoas. Eu evitei por 2 anos ser abraçada e ser tocada, porque o meu corpo trincava da fibromialgia. Eu entrei num colapso, realmente, o meu corpo entrou num colapso total. E eu percebo que dentro da psicanálise, dentro da naturopatia e principalmente restaurando relacionamentos, a cura foi total. Hoje eu não vivo nada dessas dores, não precisei passar pela cirurgia da coluna, não precisei dar continuidade com tratamentos para fibromialgia, depressivos não existem, muito disso eu tive correção com a água, com limão, com produtos naturais, com a resignificação de relacionamentos, né, de pedir o perdão que tem que ser pedido, de ter as conversas difíceis da vida. E aí eu queria ver agora de você então, Davi, porque eu estou falando meu parecer, minha vivência, até mesmo como uma paciente nisso tudo. Quais são as tuas dicas para a gente caminhar para o nosso final? Nós estamos aí com 15 minutos ainda de programa. O que você nos dá como dica para viver esse eu mais feliz aí? Esse eu mais feliz? Bom, sabe que o nome da palestra que eu vou estar realizando essa semana aqui para a Unimed é Água, Maçã e Afeto. Eu brinco, água, maçã e afeto, né? Esse bordão começou de brincadeira com meu filho, né? Fala, doutor Atos, vai lá e fala pra mamãe que ela é difícil tomar água e teve problemas por não tomar água. Dá água pra ela, dá água. Então, e como ele sempre gostou de comer muita maçã, tá sempre comendo maçã, né? Tipo, água, maçã e afeto. Mas isso simboliza, basicamente, o que eu chamo dos nossos 5 instintos básicos que todo animal tem. Então, de tudo, né, que eu falo. Se você olhar para um cachorrinho, para um periquito, para um papagaio, você vai ver que ele mantém os 5 instintos básicos que nós, seres humanos, desprezamos. Nós somos o que comemos. Pode olhar que todo animal come. E, desculpa o termo chulo, comida não é só para fazer cocô. Então, presta atenção no que você vai comer, entendi? Quanto mais você descascar e menos você desembrulhar, já é um sinal que você está vivendo melhor. Então, você está descascando uma laranja, né? Tipo uma banana, um abacaxi, seja o que for, uma cenoura,
sabe? Beleza, agora você está abrindo um pacote, né, desses fast foods da vida. Então, isso já vai influenciar diretamente, né, tipo assim, ó, no teu humor, na tua saúde. Eu falo muito isso, bem descritivo, no primeiro livro que eu vi você, Sem Peixes no Muro. Então, nós somos o que comemos, pá. Nós somos o que bebemos. Você está tomando 2, 3 litros de água por dia? Uma média, vamos colocar aí. Gente, nosso corpo é feito de água. É tão interessante que você, às vezes em palestra, eu pergunto, gente, quem passa creminho no rosto hidratante? Todo mundo, eu. E o céu é o limite para esses preços de produtos, né? O céu é o limite. Eu é quem diga. Um mais caro que o outro e tal. Daí eu faço uma pergunta, e quem é que está tomando 2, 3 litros de água por dia? Daí já diminui. Gente, a hidratação é de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas a gente quer o milagre, a gente quer a solução mágica, o pó mágico. Então nós somos o que bebemos. Lembrando que álcool não vale, tá, gente? Uma importante vamos lá. observação. Então, nós somos o que comemos, nós somos o que bebemos, nós somos como dormimos. Então, como é que tá teu sono? Que eu chamo de higiene do sono. Eu brinco, né, falo muito isso em palestra, que se você tem insônia, começa a utilizar a tua cama só para dormir. Brincar de fazer filho, às vezes fazer filho, mas só. Não vai ficar discutindo relação na cama, não vai querer pegar o livro, Quem Mexeu no Deprê, eu vou ler na cama do Dr. Davi, vou ler o livro. Não, você não vai conseguir prestar atenção no livro, você não vai conseguir dormir direito, e você vai criar uma relação na cama com a tua mente não muito boa. Então use a cama, sabe? Tipo assim, para você dormir, brincar de fazer filho, às vezes fazer filho, só. Higiene do sono. Então, somos o que comemos, o que bebemos, como dormimos. Nós somos o nosso estresse. Pô, Davi, estresse? Eu tenho que ter estresse zero. Não, gente. É normal ter o estresse. É graças ao estresse que eu cheguei aqui no horário. É graças ao estresse que eu olho para os dois lados para não ser atropelado. Nós chamamos isso de eu-estresse. Eu, prefixo bom. Cuidado para você não ter o desestresse. Qual que é a diferença de eu-estresse e desestresse? Usando o exemplo do livro. Vamos dizer que é o seguinte, pessoal, eu quero que todo mundo leia o livro Quem Mexeu no Deprê, e quero mesmo, vai ser bom você ler, tá? Sensacional, gente, sensacional. Já leia. Li, já chorei, já... Então, leia o livro e semana que vem nós vamos fazer uma prova do livro. Semana que vem não, amanhã de manhã, 8 horas da manhã, vai ter uma prova do Quem Mexeu. Olha, meu Deus, deu estresse. Já deu estresse. Lembrou os professores da escola. Amanhã, 8 horas. O eu-estresse faz o seguinte, cara, eu tenho que ler isso aqui hoje ainda. Eu chego em casa, faço um bule de café, tomo o café todo, sento na mesa, leio todo o livro e vou dormir 3, 4 horas da manhã, com a missão cumprida. Isso é um eu-estresse. O que o desestresse faz? Meu Deus do céu, eu tenho que ler isso para amanhã. Aí eu ligo para amiga, você não sabe o que aconteceu, eu vou ter que ler esse livro, aquele psiquiatra louco lá falou que a prova vai ser amanhã. Depois que ligou para 3, 4 pessoas, depois que chorou, depois já é 3 da manhã, não dormiu, não leu e vai fazer um péssimo. Exatamente. Isso é o desestresse. E o último item, que é a nossa sexualidade, afetividade. Somos o que comemos, o que bebemos, como dormimos, o nosso estresse e a nossa sexualidade, afetividade. O que eu quero dizer com isso? Se você não dá bom dia, se você não abraça, se você não faz aquilo que você falou agora há pouco, se fez uma reconciliação emocional, não sei se é um termo assim, emocional com os seus pares. Se você não fizer isso, você vai adoecer. Então, receitinha simples para a tua vida. Siga os 5 instintos básicos e você vai ser, sim, uma pessoa mais feliz. Eu tenho um paciente que ele... todo certinho, todo metódico, todo. Cara, ele é certinho para chegar, é roupinha certinha, é tudo certinho. E ele vive num nível de estresse onde ele diz, meu amigo, você precisa arrumar uma mulher com 2 filhos, tanto precisa arrumar sarna para se coçar. Tua vida tá muito certinha. Tá tudo muito no muito lugar, tá tudo que ninguém pode incomodar, ninguém pode estressar, ninguém pode fazer. Não é sobre isso. A vida não é sobre isso. Você precisa de um incômodo. Tô certa, a gente não tava errada, não. Ele arrumou esse incômodo. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, principalmente, Davi, realmente, eu sei que você não sabe o que significa a sua presença hoje aqui para mim. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia chorar.
eu não sei te dizer que conexão que foi essa. Mas desde que eu te ouvi pela primeira vez, eu consegui compreender muito do que eu estava vivendo naquele momento e com as tuas falas, né, através do que o Pai me apresentou, a tua pessoa, foi algo que fez muito sentido na minha vida. E por algum tempo foi a minha oração. Eu disse, Deus, um dia eu quero conhecer o Davi pessoalmente e um dia eu gostaria de fazer algo com ele. E você estar hoje aqui para mim é uma realização, né? E diante de toda a história que o Pai descreveu acerca de você, de como ele validava o teu trabalho e tudo mais, foi onde eu entrei em contato contigo e tudo, porque eu sabia da importância que aquilo tinha para ele. E ter você hoje aqui para mim é algo, uau, é muito incrível. Eu quero te agradecer por essa sua disponibilidade. Gente, por essa pessoa incrível, a impressão que eu tenho que conhecer ele há anos e anos e anos. E a gente se conhece há pouco tempo, né? E é a terceira ou quarta vez que a gente está conversando, né? Sim. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado pela pessoa que você é, pela entrega que você trouxe e por toda a influência que mesmo não sabendo você gerou na minha vida. Gratidão, Davi. Gratidão por esse momento que é um dos momentos uais que eu vou ter no meu ano de 2025. Ter o Davi Vidigal comigo aqui no podcast. Amém. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Fico emocionado com isso e saber que de alguma maneira, assim, tipo, é o que me motiva a sair da cama todos os dias. Sim. Né? Tipo, e que eu falei da questão da razão e emoção. O que me motiva é aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, né? Então, meus amigos sabem que tem um colega meu que chama Davizeira, atrás do sol que nunca se põe. Né? Então, eu estou sempre em busca desse sol, dessa vida, que é o que motiva a querer ser uma pessoa melhor, né? Todos os dias. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Quem Mexeu no meu deprê, lá no meu Instagram, dr.davividigal, né? Lá você tem link para encontrar o livro, conversar comigo pelo direct, sem problema nenhum. Gente, ele responde mesmo. A primeira vez que eu mandei mensagem para ele, eu fiquei assim, ele não vai responder. Não deu 5 minutos, ele respondeu assim, gente, ele respondeu. E assim, eu li o livro, né? Como eu falei já, eu já ri, eu já chorei, eu já me emocionei, me identifiquei a toda a tua jornada de início de carreira ali, a questão de ter lidado com a primeira morte, com tudo. Nossa, fez muito sentido com toda a minha história e me identifiquei demais, recomendo, super recomendo. Então, até se você tem interesse depois no livro, entra no site dele ou pode estar entrando em contato com a gente também, que a gente pode estar providenciando aí para você. E convido você a permanecer, né? Curtir, seguir aí o nosso canal, esteja sempre com a gente. Nós vamos procurar estar trazendo sempre gente desse naipe, assim, ó, gente topzera para fazer com que você tenha consciência. Nós não estamos aqui para fazer um podcast motivacional. Nós estamos aqui para trazer uma realidade de fato para que você possa encontrar uma verdade e gerar uma construção de um eu mais feliz. Porque não vai ser com fantasia que você vai construir. Né? A fantasia ela é perfeita, tudo dá certo, tudo é maravilhoso, até o dia que você coloca no papel para trazer a prática. A prática da vivência tem adversidades, tem desafios, e você precisa estar preparado para vencê-los, senão você não vence. Né? Estando só na sua cabeça, não vai se realizar. Então, esse é o lugar para você ser puxado para a realidade, achar o equilíbrio do que realmente é a tua verdade. Você vai perceber sempre que eu falo muito da minha verdade para gerar um parâmetro para que você encontre a sua verdade. E a partir daí, então, você gerar a sua construção do seu eu mais feliz. E aí, Yane, muito obrigada, né, Yane, por mais uma vez estar aqui com a gente também. E aí? Foi sensacional, realmente, Davi. Fora, sério, muito incrível, realmente. Doutora Grace, muito obrigada também. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando se sentiram realmente impactados e até mesmo, de certa forma, identificados com o que foi falado aqui hoje. Talvez sejamos cancelados, talvez. Mas é aquilo que a gente falou, sobre encontrar realmente a verdade. E não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, sim, para trazer a verdade, para que você realmente possa encontrar a sua verdade e o seu eu mais feliz. Então, já curte, já deixa o seu comentário, a gente vai estar respondendo, comentando junto com vocês. E semana que vem estamos aqui novamente, né, doutora? Exatamente. Toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos aqui. Muito obrigada a todos. Um beijo, gente! Um beijo! Viva vocês! Não mais feliz. É hora de despertar. Autoconhecimento pra sua vida transformar.